Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia. Então, nesse vídeo eu vou falar para você sobre as radiações não ionizantes e o que não te contaram sobre elas. Então, vem comigo para aprender aí mais sobre essas radiações. Elas são aplicadas tanto na área médica quanto na área industrial e também nas telecomunicações. Você, como estudante de radiologia, é muito importante que você conheça o básico dessas radiações. Isso já te coloca na frente da grande maioria dos estudantes. E eu acredito que se você está aqui na Academia de Radiologia, você já tem um diferencial. Está buscando conhecimento e aprendendo todo o tempo com a gente. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve, porque a gente sempre tem um conteúdo novo que fala desse mundo das radiações. Nós vamos agora nos transportar para uma sala de aula. E eu quero agora que você imagine aquela sala de aula que você nunca esqueceu dessa sala com seus amigos. Então vem comigo e vamos fazer um passeio aí por essa sala e ao mesmo tempo aprender sobre as radiações não ionizantes. Bom, então quais são os tópicos que a gente vai falar aqui? Então vem comigo, vamos ver aqui o que traz o nosso slide. Nós vamos falar da definição dessas radiações não ionizantes, nós vamos falar de risco potencial em relação a elas, vamos falar do limite da radiação não ionizante no corpo humano e também vamos falar das radiações não ionizantes e quais são os seus riscos. Então o objetivo desse vídeo é fazer você entender quais são elas e se elas apresentam algum risco e quais riscos são estes. Bom, continuando na nossa sala de aula, e aqui eu já digo que a palavra-chave é energia quando falamos das radiações. Então veja no slide, veja aí nessa parte escrita da nossa sala de aula, que a radiação não ionizante são aquelas que têm aí um valor de frequência menor que 10 elevado a 16 Hz. O que significa isso? Esse 10 elevado a 16, pensa assim, é o 1 acompanhado de 16 zeros. Não percebe que esse número é extremamente grande? E o que é 1 Hz? 1 Hz, para você entender, é quando a onda, ou seja, essa radiação, faz uma oscilação, um ciclo de oscilação em 1 segundo. Então, só para você imaginar, se eu tenho 100 Hz, essa onda ela oscila 100 vezes a cada 1 segundo. Aí é só para você ter uma ideia dessa unidade de medida que é o Hertz. É bem conhecido pela gente. A gente encontra o Hertz em vários locais, quando você sintoniza uma estação de rádio, por exemplo. E aí, quando nós falamos dessas radiações, o que a gente deve pensar em relação aí, já pensando em questão de risco, o que elas podem causar é justamente aquecimento e indução de corrente elétrica. Então, grava isso aí. Quando a gente pensa nessas radiações, o que elas podem causar, por exemplo, no corpo humano? Aquecimento e indução de corrente elétrica. Agora vamos ainda continuar passeando aí na nossa sala de aula. E aí eu quero trazer para você os riscos potenciais que estão escritos aí na nossa sala de aula. Então, a primeira coisa, é importante que a gente defina essas radiações. Então, antes de eu falar das não ionizantes, só para entender, porque a nossa palavra-chave é energia. Então, vamos olhar agora para as radiações que são ionizantes. Essa eu acredito que você já está bem acostumado se você está no meio do seu curso. Se você está no início, você está aprendendo aí sobre elas. Quando a gente fala das radiações ionizantes, são aquelas radiações de alta energia e que elas têm a capacidade, quando incidem em um meio, de arrancar elétrons, de ejetar elétrons lá do átomo. Então essa é a principal característica que elas têm. E aí, quem são essas radiações? Essas radiações são, por exemplo, os raios X, raios gama e as radiações que a gente também classifica como corpusculares, que são partículas. Partícula alfa, partícula beta, por exemplo, a beta mais e a beta menos, todas elas têm essa característica de alta energia e conseguir arrancar elétrons do átomo. Daí a palavra
ionizante, que produzem íons. Quando elas arrancam um elétron do meio, ela está ionizando esse meio. Então fica aí com essa definição. Porque agora a gente não vai falar mais sobre elas, porque aqui no canal tem uma série de vídeos falando tudo sobre essas radiações. Você pode aprender muitas características e muitos detalhes dessas radiações ionizantes. E eu quero trazer nesse vídeo justamente o oposto, as não ionizantes. Então a gente já falou um pouquinho, já falamos das questões do que elas causam, que aquecimento e indução de corrente elétrica. E agora vamos olhar aqui um pouco mais de detalhe desses riscos potenciais. Então, isso está relacionado para as não ionizantes, aquelas que têm altas frequências, né? Que geralmente são ultravioleta e aí micro-ondas. Essas são consideradas as radiações não ionizantes de maior frequência, porque nós temos também uma faixa grande aí das radiofrequências, ondas de rádio e TV. Então, pensando quais são as radiações não ionizantes? As radiofrequências, que é uma faixa grande, micro-ondas e ultravioleta. Vamos olhar um pouquinho agora mais de detalhe. Então, quando a gente fala de risco potencial, a gente está falando aí da energia entregue por unidade de massa. Quanto que ela está entregando de energia quando ela incide no meio pela quantidade de massa. Veja que eu trouxe alguns valores para vocês. Isso geralmente nem todo mundo conta, e eu quero contar valores para vocês. E a gente está falando de energia, e aí eu estou trazendo a unidade que é utilizada, que é o watts. Eu sei que essa unidade é conhecida aí por você. Quando a gente fala em potência de equipamentos, a gente fala em watts. E aqui a gente está falando de entrega de energia. Então essa entrega de energia por unidade de massa vai trazer a unidade watts por quilograma. Então é assim que é medida essa entrega dessas radiações aí não ionizantes no meio. E aí quando a gente fala do limite do nosso corpo inteiro para essas radiações, olha só, é de 0,1 watts por quilograma, para você ter ideias de valores. Quando a gente fala de doses parciais, veja que eu trouxe aqui cabeça e tronco, 2 watts, que a gente está falando numa região específica, 2 watts por quilograma. E aí eu trouxe pernas e braços, ou seja, né, extremidades, vejam que é o valor um pouco maior, né, na verdade o dobro, 4 watts por quilogramas de tecido. A gente está falando de regiões aí do nosso corpo. Então, quando nós falamos em risco potencial, a gente está falando justamente a energia, o quanto de energia entrega por unidade de massa. Quanto maior esse valor, maior vai ser o risco do quê? Do aquecimento, por exemplo. Então vem comigo na sala de aula para você entender um pouco mais. E aí vamos trazer agora especificamente essas radiações. Então, micro-ondas, você conhece, eu sei que você conhece muito bem, provavelmente você tem um na sua casa. E aí, as micro-ondas são utilizadas, iniciaram a sua utilização nas telecomunicações e ainda são muito utilizadas nas telecomunicações. Talvez você conheça somente a aplicação no forno de micro-ondas e também nos celulares, mas elas são aplicadas em várias áreas, inclusive na radioterapia. As micro-ondas vão ser utilizadas aí para acelerar os elétrons lá no acelerador linear. Mas isso é uma outra história, aqui no nosso canal tem um vídeo também que fala sobre isso. Então, nas telecomunicações nós vamos ter equipamentos, né, exclusivos que vão gerar essas micro-ondas, como magnetrons, claistrons e também os girotrons, que são utilizados nos fornos de micro-ondas. Mas tem outras aplicações, como na radioastronomia, na cosmologia, ou seja, para a gente entender o universo, para a gente conhecer o universo, que existe nesse universo, né, os planetas, as estrelas, são utilizados também micro-ondas. Então percebe aí que a utilização e a visão é muito maior do que a gente imagina. Quando a gente fala das regiões mais sensíveis, aí a gente fala em cristalino e na córnea. E aí essa incidência dessas micro-ondas, dependendo do valor e da intensidade também do tempo, pode induzir a catarata. Então percebe que não é só a radiação ionizante, essa não ionizante, conforme esse autor que eu vou mostrar para você lá no final, né, essa referência traz justamente essa questão da indução da catarata.
E aí, quando são utilizados os tratamentos com micro-ondas, a faixa de frequência de 500 MHz. Então, acima desses valores são utilizados para tratamento. Outro ponto importante, que o que traz o tratamento é o aquecimento. Esse aquecimento causa um relaxamento muscular, por exemplo, que ajuda na melhora daquela região que sofreu uma contusão, por exemplo. Continuando, agora eu quero trazer uma outra radiação. E agora a gente vai falar da luz ultravioleta ou da radiação ultravioleta. Mas não pense que eu esqueci que a gente tem uma radiação não ionizante, que é a luz visível. Eu vou mostrar para você, eu deixei para mostrar, não falei sobre ela, eu deixei para mostrar agora no final. Então fica comigo que a gente já vai falar sobre esta radiação também, que é a luz visível e como ela é aplicada, onde ela é aplicada. Mas agora eu quero trazer para você a luz ultravioleta. Essa já causa aí uma preocupação. Veja que a gente tem aí um aquecimento da pele e isso se torna importante. Eu acho que não resta nenhuma dúvida que o excesso de ultravioleta na pele, justamente porque ela atinge camadas superficiais um pouquinho abaixo aí da pele, e ela já pode causar movimentação de elétrons em moléculas, ou seja, causar uma excitação, quer dizer, tem aí um depósito de energia importante. E não resta dúvida que esse excesso pode levar ao câncer de pele. Então, exatamente, existem campanhas de prevenção a esse câncer, que é evitar a exposição aí ao sol, porque o sol emite aí ultravioleta. Uma outra coisa importante que eu lembrei é falar um pouquinho do sol. O sol é a nossa principal fonte de ultravioleta. E, na verdade, o sol está emitindo aí 3 tipos de radiações. A luz visível, e também emite calor, ou seja, aí infravermelho, que também é uma radiação não ionizante, mas eu não trouxe ela aqui nesse momento, mas também é uma radiação aí emitida pelo Sol e que causa exclusivamente aquecimento, porque é uma onda de calor. E o Sol emite aí ultravioleta em algumas faixas que eu vou mostrar aqui para você. Então veja, vamos aí continuar na nossa sala de aula, que a gente tem 4 tipos de ultravioleta. Ultravioleta é usado para esterilização. Ultravioleta, ele é importante que a gente receba ele em doses adequadas, porque ele estimula a ação da melanina da nossa pele, sintetização sintetização de vitamina D, então isso é importante. Vem ver comigo aqui alguns tipos do ultravioleta. A gente tem um ultravioleta extremo, conforme mostra aí no nosso slide, e aí ele vai ser absorvido pela atmosfera da Terra. Então essa é a maior preocupação quando a gente tem um buraco na camada de ozônio, porque acaba deixando passar um pouco mais de ultravioleta. Aí a gente tem o ultravioleta A, e aí eu coloquei o comprimento de onda dessa faixa, para você entender que as classificações dos ultravioletas estão relacionados ao seu comprimento de onda e, consequentemente, a sua energia. Veja aí as energias. Então, esse UVA tem uma energia de 3,1 e 3,9 eletrovolts. Aí a gente tem o ultravioleta B, que está numa faixa de 3,9 a 4,4 eletrovolts. E o ultravioleta C, 4,4 a 12,4 eletrovolts. E aí lembrando que o ultravioleta pode causar 2 tipos de câncer. O mais severo é o melanoma e aquele menos severo é o de carcinoma de células basais. De qualquer forma, veja que é esse depósito de energia que pode causar aí uma mutação das células da pele. Então é muito importante que a gente evite, use o protetor solar justamente para evitar aí esse tipo de mutação. E aí, como eu falei, o ultravioleta ele é utilizado para matar micro-organismos, ou seja, para desinfecção, esterilização de instrumentos e também de salas cirúrgicas, por exemplo. Continuando aí na nossa sala, e agora eu quero trazer aqui a parte da luz visível, essa aplicação da luz visível. Eu trouxe exclusivamente o laser. E aí uma das utilizações aí do laser, veja que eu coloquei nesse número 1 aí para você, é usado em cirurgia para remover camadas superficiais da pele. Então em algumas cirurgias como correção de miopia, então ele é utilizado nas cirurgias, e algumas cirurgias oftálmicas o laser tem aplicação. Assim até como na odontologia estética, para clareamento também o laser é utilizado. Mas ele deve ter os seus cuidados também, olha só.
o laser ele é perigoso, e aí lógico, sem o controle ele vai ser perigoso, porque ele concentra a energia numa área muito pequena, né? Geralmente o laser é um feixe bem concentrado de luz, então existe o depósito de energia numa região muito pequena, então tá aí o principal perigo quando a gente fala do laser. E falando na região mais sensível que existe em relação a esta radiação não ionizante, são os olhos. Então veja que interessante essas aplicações aí que permeiam, que estão no nosso dia a dia. E aí a gente está falando das radiações não ionizantes. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, então nós temos aí a nossa referência que deu suporte aí à nossa aula, falando um pouco mais alguns outros detalhes sobre a radiação não ionizante. Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir e aí compartilhe com aquele seu amigo que você acha que precisa conhecer mais sobre as radiações não ionizantes. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!